começar esta edição com uma volta no tempo há 40 mil anos para falar da extinção do homem de Neandertal, um primo nosso bem distante. Estudos recentes permitem eximir de culpa o Homo sapiens, nosso parente mais próximo, sempre suspeito nessa história. Mas novas pesquisas levam à conclusão de que foi um conjunto de fatores que, associados, teriam selado o destino dos neandertais. E há quem diga até que foi falta de sorte. O fato é que a extinção daquela espécie ocorreu algum tempo depois da chegada do Homo sapiens aos territórios que hoje chamamos de Europa e Oriente Médio. E também se sabe que nossos ancestrais, os sapiens, eram muito mais numerosos do que os primos. Mas esses não foram os fatores determinantes para o desaparecimento. Nesta edição, também vamos mostrar o que a França fez para preservar seus importantes achados arqueológicos. O Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Levantar a história dos povos da pré-história é como montar um quebra-cabeças, mas as peças só aparecem de tempos em tempos ao longo de décadas. Agora, um pesquisador holandês reuniu dados que levam a novas conclusões sobre o que aconteceu com os neandertais. Vamos ver os detalhes dessa história. Os cientistas concordam que o desaparecimento do homem de Neandertal ocorreu há cerca de 40 mil anos. 20 mil anos antes, o território onde eles viviam, hoje a Europa e Oriente Médio, foi invadido pelo Homo sapiens, que vinha da África. O encontro, segundo alguns estudiosos, foi pacífico e houve até a reprodução entre eles. Acontece que, por uma série de fatores, a população neandertal já estava sendo reduzida, pelos mesmos motivos que provocaram a extinção de outras espécies. O primeiro deles foi o cruzamento entre parentes próximos e os demais, a diminuição do número de indivíduos em condições de reprodução e disponíveis para a caça e proteção contra predadores, e, por último, o desequilíbrio entre a taxa de nascimento e mortes. Acredita-se que, quando os sapiens chegaram naqueles territórios, tudo isso já vinha acontecendo. E o fato de serem muito mais numerosos só contribuiu para acelerar o processo de redução dos neandertais. Tudo isso faz parte de um estudo realizado pelo professor Chris Weijzen, da Universidade Eindhoven, da Holanda. Nossa principal conclusão, diz o professor, é que o sapiens não teve um papel fundamental nessa extinção, que já iria ocorrer de qualquer maneira. Trata-se de um processo natural. As espécies se extinguem, acrescenta Weijzen. Agora, imagine que fosse possível uma viagem no tempo para chegar nas florestas da Europa há 40 mil anos. Se alguém encontrasse um Neandertal, como ele seria? 2 artistas holandeses, partindo dos achados arqueológicos, reconstruíram 2 exemplares da espécie. Vamos ver o trabalho deles. 2 artistas, 2 irmãos holandeses, Alfons e Adrie Kennis. Eles recriaram 2 exemplares a partir dos ossos de nossos antepassados. Nós trabalhamos em conjunto com o Museu de História Natural de Londres, onde a ciência encontra a arte. Os cientistas trazem o conhecimento, nós construímos os personagens e damos ao público algo para verem, explica Alfons. A maior parte dos ossos está distorcida, então temos que colocá-los na posição correta. Quando você constrói o esqueleto, fica surpreso com o resultado. Em seguida, colocamos os músculos e, de repente, tudo se torna muito real, embora não seja de verdade. A forma como o personagem fica em pé pode indicar algo sobre ele. Temos que mostrá-lo de modo casual, não como se estivesse se preparando para uma caçada. Não queremos nada parecido com um homem macaco, isso todo mundo já conhece. O colocamos de uma forma como se o público estivesse se deparando com ele, como se estivesse o encontrando. E finalmente da Holanda para Londres, para o Museu de História Natural.
As pessoas terão um encontro o mais real possível com as evidências científicas demonstradas da melhor forma por nós. É ótimo poder ficar cara a cara com Neandertal e um dos primeiros ancestrais humanos, diz o professor Chris Stringer, especialista em origens do homem do museu. As faces são muito próximas da realidade. A posição e expressões faciais lhes dão vida. Trabalhamos 6 meses nesta reconstrução e estamos muito felizes por eles estarem aqui. Todos podem vê-los agora. Eles estão no mais belo museu. Está perfeito. Se há um fato sobre o qual os cientistas não têm dúvida, é de que os neandertais andaram se relacionando com os sapiens, e por muito tempo. Vestígios do relacionamento íntimo entre as duas espécies podem ser encontrados ainda hoje. Entre as provas mais contundentes da convivência entre neandertais e homo sapiens, incluem-se as ossadas descobertas em cavernas nas montanhas a sudoeste dos Cárpatos, perto da cidade de Anina, na Romênia. Quando os cientistas analisaram o DNA extraído daqueles achados, descobriram que o indivíduo era do sexo masculino e de 6 a 9% neandertal. Esta é a maior concentração já encontrada em um Homo sapiens e cerca de 3 vezes a quantidade detectada nos europeus e asiáticos atuais, cuja composição genética é de cerca de 1 a 3% neandertal. Uma vez que o genoma continha grandes trechos de sequências ininterruptas de neandertal, os pesquisadores calculam que o indivíduo teve um ancestral daquela espécie 4 ou 6 gerações antes. Desde então, se comprovaram as evidências de que o sexo entre nossos ancestrais mais próximos, os Homo sapiens e os neandertais, não era um fato raro. Atualmente, boa parte da população da Europa e Ásia carrega material genético de pelo menos 2 populações diferentes de neandertais, o que sugere que eles procriaram com os sapiens em diferentes períodos há dezenas de milhares de anos. A outra questão também é que já se tinha uma ideia, uma hipótese, né, de alguns poucos fósseis encontrados na Europa que seriam fósseis de híbridos, né, entre neandertais e sapiens. E talvez o exemplo mais famoso seja a criança de Lagar Velho, em Portugal, né, que já se propunha que poderia ser um híbrido entre sapiens e neandertais. E a própria coexistência, né, entre sapiens e neandertais, ou seja, a presença de sítios associados a sapiens e sítios associados a neandertais, que datam no mesmo período, que são encontrados em locais próximos, né, na Europa, também nos dá uma forte evidência dessa convivência, né, dessa interação entre nós e os neandertais. Embora esse encontro entre sapiens e neandertais tenha ocorrido há cerca de 60 mil anos, aqueles primos distantes circulavam pela Europa há muito mais tempo, mais de 300 mil anos. Da Sibéria, no extremo norte da Rússia, ao sul da Espanha, passando pela França, os vestígios deles estão espalhados por inúmeros sítios arqueológicos. Para se ter uma ideia, um dos locais onde os cientistas encontraram mais indícios da presença do homem de Neandertal foi no Rochedo de Gibraltar, na parte sul da Península Ibérica. Foi lá que, em 1848, pesquisadores britânicos descobriram o crânio de uma mulher adulta, datado de aproximadamente 28 mil anos. Existem pelo menos 4 cavernas no Rochedo, onde havia ossadas e outros sinais da presença da espécie. Acredita-se que Gibraltar foi um dos últimos lugares ocupados pelos neandertais, e eles teriam ido para lá em busca do calor às margens do Mediterrâneo para fugir do frio glacial ao norte da Europa, que deve ter sido uma das causas de sua extinção. Estudos recentes também descartam a hipótese de superioridade do Homo sapiens em relação aos neandertais, que deixaram vestígios indicando certo grau de inteligência.
Para alguns pesquisadores, eles foram os primeiros artistas na Terra. Esta é uma das centenas de cavernas existentes na região da Cantábria, litoral norte da Espanha. Foi ali que os cientistas encontraram desenhos feitos há 65 mil anos por integrantes da espécie Neandertal. O Dr. Dirk Hoffmann, do Departamento de Evolução Humana do Instituto Max Planck para a Antropologia, na Alemanha, explica que os traços reproduzindo a figura de animais exigiam habilidade e não poderiam ter sido feitos por criaturas selvagens, como os neandertais muitas vezes foram apresentados. O primeiro nome que chegou a ser sugerido para eles por alguns pesquisadores era Homo stupidus, e o material utilizado nos desenhos continua visível ao longo de dezenas de milhares de anos. O professor Alistair Pike, do Departamento de Arqueologia da Universidade de Southampton, no Reino Unido, conta que normalmente os cientistas utilizam as medições de radiocarbono para estabelecer a data de achados históricos. Nesse caso, como a tinta usada foi feita de pigmentos minerais, não seria possível recorrer a essa técnica. Então, as pesquisas se concentraram nessas pequenas manchas brancas existentes na pedra, constituídas de carbonato de cálcio e deixadas pela água que penetrava entre as pedras. Se os desenhos são anteriores ao aparecimento das manchas, então é possível fazer a datação a partir do carbonato de cálcio. O Dr. Chris Standish, também do Departamento de Arqueologia da Universidade de Southampton, lembra que nos últimos 25 anos, o desenvolvimento da técnica de espectrometria permite que se faça a datação de amostras cada vez menores. Graças a ela, é possível datar as partículas de carbonato recolhidas na caverna. Diante dos dados obtidos, diz o Dr. Hoffmann, podemos concluir que os desenhos têm pelo menos 64 mil anos. Naquele período, só havia uma espécie hominídea vivendo naquela região. Eram os neandertais. E isso significa que os desenhos só podem ter sido feitos por eles. Atualmente, a gente tem forte evidência que neandertais tinham comportamentos bem complexos, né, em termos do uso de ferramentas de pedra lascada, em termos da exploração do ambiente. Então, imaginem o que é a Europa numa era do gelo, né, numa era glacial. Nós temos, então, evidência desses neandertais caçando grandes mamíferos, né, algo que exige uma certa organização, um certo conhecimento, né, sobre fauna. Nós temos evidência do uso de plantas medicinais por parte de neandertais, então também é um conhecimento não só dos animais, como também das plantas daquele ambiente. E isso sem contar outros comportamentos que geralmente os pesquisadores interpretam como estando ligados a questões mais simbólicas. Então a gente pode destacar aí dos nossos neandertais a arte parietal, né, ou seja, as pinturas nas paredes das cavernas, o uso de adornos corporais, que também é importante, né, e que nos dá uma ideia de uma certa identidade, né, do indivíduo e uma identidade do grupo. E, mais recentemente, tem um exemplo super bonito, né, que é um círculo feito com as estalagmites, né, os pedaços de caverna, que é datado de 175 mil anos, né? Essa daí é uma caverna na França, e esse círculo, né, datado de 175 mil anos, ele antecede qualquer evidência de migração sapiens na Europa, então nós podemos associá-los com segurança aos neandertais. Daqui a pouco, pinturas pré-históricas em cavernas na França guardam vestígios da história da humanidade. E ainda, você vai ver as técnicas que permitem aos cientistas descobrir a idade de um fóssil. Não saia daí!
Agora vamos para a França, onde estão localizadas as cavernas de Lascaux, que reúnem o maior número de pinturas pré-históricas já descobertas até hoje. Para preservar esse tesouro, o governo francês financiou a construção de réplicas completas dos originais. Assim, os turistas podem visitar o local sem colocar as descobertas em risco. Esta é uma área próxima de Montignac, na Dordogne, região sudoeste da França. E aqui, a entrada da caverna de Lascaux, que abriga a maior coleção de pinturas pré-históricas do mundo. Descoberto em 1940, o local foi aberto ao público em 1948. Mas não demorou muito para que os especialistas percebessem os danos provocados pela circulação de pessoas. Em 1963, o Ministério da Cultura da França decidiu fechar as galerias, a fim de garantir a preservação. Entre 1976 e 78, foi anunciado um projeto de construção de uma réplica completa, a pequena distância dali. A chamada Lascaux II foi inaugurada em 1983. Diante do grande interesse do público, não demorou muito para que fossem construídas mais duas réplicas, Lascaux 3 e 4. A caverna número 2 reproduz apenas uma ala da original, o chamado Hall dos Touros e a Galeria Axial, que reúnem o maior número de desenhos. Para a Lascaux 3, explica o historiador Thierry Félix, foram reservados os painéis do lado direito da gruta principal e também algumas gravuras. Na Galeria 4, a preocupação principal foi reproduzir todo o ambiente original para dar ao visitante a impressão não apenas de que está percorrendo a Gruta Real, mas também de que está retornando para um passado muito distante, há 17 ou 18 mil anos. O trabalho de preservação feito em Lascaux serviu de exemplo para outro local de importante descoberta arqueológica. Esta é a região de Ardèche, no sul da França. Foi lá que, em 1994, um grupo de exploradores descobriu a Caverna de Chauvet, também conhecida como Pont d'Arc. Os desenhos existentes lá são mais antigos do que os de Lascaux. Datam de cerca de 35 mil anos atrás e, a exemplo daqueles encontrados na Espanha, também são atribuídos aos neandertais. Com o objetivo de proteger esse patrimônio único, lá também foi construída uma réplica do interior da caverna original. O novo sítio cultural permite ao visitante ter uma ideia de todos os detalhes ao longo de 3.500 metros quadrados no subsolo da região e apreciar as representações originais reproduzidas com precisão. Engenheiros, arquitetos e artistas reconstituíram cada detalhe do sítio arqueológico original para a nova caverna. São 5 andares no subsolo de uma área situada a poucos quilômetros de distância. Richard Biffat, diretor do Sindicato Misto da Caverna de Pont d'Arc, explica que os 3.500 metros quadrados fazem parte de um complexo de 8.500 metros quadrados, que inclui todo o entorno do local. Trata-se, como ele diz, de uma mistura de técnica e arte. Para realizar este trabalho, o passo inicial exigiu a reconstituição de todo o sítio original em tecnologia 3D, o que permitiu captar cada detalhe, do formato das rochas aos traços dos desenhos. Em seguida, uma equipe de cientistas projetou o interior da nova caverna, identificando cada elemento a ser reconstituído. Além dos desenhos, era preciso reproduzir as características paleontológicas e geológicas existentes no local. Altura, comprimento, largura, nada escapou aos planejadores. Com base nesses dados, foram construídas estruturas metálicas que iriam sustentar todos os componentes necessários para a reconstrução. Em seguida, escultores reproduziram em massa todas as rochas existentes na caverna original. Na etapa seguinte, foram esculpidos os detalhes geológicos, milimetricamente iguais. Também foram reproduzidos os vestígios existentes na caverna, que foram distribuídos nos mesmos pontos onde foram encontrados. Por último,
pintores desenharam na pedra os mesmos traços deixados pelos artistas de 35 mil anos atrás. Nesse trabalho, foram utilizados pigmentos naturais para que os visitantes tenham a exata visão que teriam ao entrar na caverna fechada para a preservação. E agora uma outra questão. Como os cientistas descobrem a idade dos fósseis? Como é possível recuar milhares ou milhões de anos com uma relativa precisão, considerando o longo tempo decorrido? Em 1949, o químico norte-americano Willard Libby, da Universidade de Chicago, descobriu a técnica do carbono 14 para a datação de fósseis. Funciona assim. A quantidade de carbono 14 presente em tecidos orgânicos mortos diminui num ritmo cronológico com o passar do tempo que pode ser calculado. Assim, quanto menor o percentual desse elemento químico, mais antigo é o fóssil. Essa técnica, que é semelhante a um relógio milenar, vale para achados de até 60 mil anos atrás. Mais recentemente, os cientistas descobriram que outros elementos químicos, como o urânio, o potássio e o argônio, permitem datar fósseis ainda mais antigos. E existem ainda outras técnicas, como a termoluminescência ou a ressonância de elétrons, que consiste na medição dos elétrons existentes, por exemplo, numa rocha ou num dente, o paleomagnetismo. Esse método compara a direção de partículas magnéticas em camadas de sedimentos com as tabelas conhecidas de movimentação no campo magnético da Terra, e o relógio molecular. Se baseia na medição da quantidade de mudanças genéticas e de organismos vivos com as alterações registradas ao longo do tempo na mesma espécie. Vamos a alguns exemplos das técnicas utilizadas para diferentes tipos de achados arqueológicos. Entre 4 e 7 milhões de anos atrás, teve início a separação entre chimpanzés e nossos primeiros ancestrais. Há 4 milhões de anos surgiram os primeiros bípedes. Há 2 milhões e 600 mil anos, os primeiros instrumentos. Há 1 milhão e 800 mil anos, teve início a migração da África para a Europa. Entre 800 mil e 200 mil anos atrás, ocorreu o aumento do crânio. Entre 300 mil e 30 mil anos, os neandertais surgiram, desapareceram e conviveram com o Homo sapiens. Os primeiros registros de agricultura datam de 12 mil a 10 mil anos. E há 4.500 anos surgiram os primeiros estados organizados, incluindo os egípcios e os sumérios. Daqui a pouco, Linha do Tempo mostra passagens ancestrais de 4 milhões de anos para cá. E ainda, quando o Homo sapiens e os chimpanzés se separaram? Esse é um desafio para os cientistas. Não saia daí! A cada vez que ocorrem novas descobertas, os cientistas têm que refazer os cálculos sobre a evolução humana. Vamos ver um resumo dessa extensa linha do tempo. A longa trajetória começou há cerca de 4 milhões de anos, quando passou por aqui o Australopithecus, um parente muito distante. Há 2 milhões e 600 mil anos, foi a vez do Homo habilis, que já sabia manejar algumas ferramentas. Há 1 milhão e 600 mil anos apareceu o Homo erectus, no mesmo período em que teve início o uso do fogo. Muito tempo depois, 250 mil anos atrás, surgiu o homem de Neandertal, que acabou sendo extinto cerca de 40 mil anos antes de Cristo.
Bem mais tarde, há cerca de 10 mil anos, surgiu a agricultura. Na verdade, nossos parentes mais próximos, os primeiros hominídeos, começaram a surgir na África há 200 mil anos. Há 100 mil anos, teve início a migração para outros pontos do planeta. Naquela altura, eles eram poucos, provavelmente menos de 1 milhão. Desde então, o homem começou a se fixar em alguns lugares, como a Mesopotâmia, mais exatamente entre os rios Tigre e Eufrates. Finalmente, por volta de 5.500 anos antes de Cristo, começava a civilização dos Sumérios, uma das primeiras que iriam deixar uma marca na história. Um dos maiores desafios para os cientistas que estudam as origens do homem é descobrir em que momento houve a separação entre nossos parentes mais próximos, ainda vivos, os chimpanzés, e o Homo sapiens, do qual descendemos. As estimativas mais recentes falam em mais de 4 milhões de anos. O que torna essa questão mais intrigante é o fato de que as duas espécies têm 98% do mesmo DNA. Com o avanço das novas tecnologias, além das descobertas nos sítios arqueológicos, os cientistas não perdem as esperanças. Estão certos de que um dia ainda chegarão lá. Como aconteceu e quando? Será que um dia ainda vamos ler manchetes sobre isso? Esta edição fica por aqui. O Matéria de Capa volta na próxima semana, neste mesmo horário. Uma boa noite a todos e obrigada pela companhia.